Sejam bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Hoje comigo temos o Lucas aqui para falar tudo sobre futebol carioca, os times brasileiros. E aí, Lucas, como é que você tá? Tudo certo, tudo bem. A gente vai falar sobre os clubes brasileiros agora, nesse Brasileirão também. Vamos ter Libertadores hoje, jogos importantes também pro Fluminense e pro Botafogo. A gente ontem teve o jogo do Flamengo, né? E é sempre um prazer estar aqui dividindo mesa com o Rafa, só para explicar o caso também da Bia. A Bia hoje não vai estar aqui, vai ficar no chinelinho. Mas ela participou de uma entrevista bem legal que a gente fez hoje. Isso aí. Em breve vocês vão poder assistir. Então, mas antes de tudo, a gente falar de tudo sobre futebol carioca, roda a vinheta. Antes da gente falar sobre futebol carioca, a gente tem que falar sobre três lendas que se foram, né, Lucas? Exatamente. A gente perdeu Apolinho, Silvio Luiz e Antero Greco, que são referências para todo mundo que trabalha com comunicação, principalmente no esporte. E lamentar, né, e desejar muita força à família e aos amigos deles. Vamos se despedir deles, né? Estão se despedindo nesse momento agora do Apolinho. E são três lendas, três personalidades importantíssimas para a história da comunicação no esporte. É um cara, por exemplo, falando do Silvio Luiz, ele foi uma figura extremamente importante, principalmente na minha decisão para fazer jornalismo. Eu acho que nasci com minha decisão, que cresceu desde pequenininho, que eu via o Silvio Luiz na televisão, narrando daquela maneira cômica, extraordinária e totalmente criativa. Acho que o legado que ele deixou, e principalmente também o Apolinho e o Antero, para trazer alegria também e lembrar um pouco que o futebol é isso, sabe? E o que importa são esses momentos de alegria e não os momentos tristes, né? E quem nunca parou, quem gosta de futebol, parou para assistir o Amigão e o Antero Greco à noite certeza. lá no Sport Center, terceira edição. E se davam várias risadas, vários momentos muito marcantes com eles. E até o texto do Amigão que ele fez pro Antero foi muito emocionante. E o Apolinho, extraordinário no rádio. aqui na rádio brasileira, e principalmente carioca, né? E eu diversas vezes ouvindo com meu pai, às vezes parava 5 da tarde, era certo lá, show do Apolinho vai começar, a gente ficava lá ouvindo os comentários dele nos jogos. Três lendas que se foram, né? Infelizmente é uma perda gigantesca pro nosso jornalismo. Mas vamos começar então a falar de futebol agora? Vou começar pelo Flamengo, né? Vamos. A paixão de Apolinho, que se foi no dia de um 4-0 pro Flamengo, um jogo muito consistente do Flamengo, voltando ao que já foi esse ano. Mas antes de tudo eu queria a sua opinião, Lucas. Como você está vendo esse atual momento do Flamengo, uma vitória contra o Corinthians, agora uma vitória de 4-0 contra o Bolívar? Eu acho que é um recomeço. A gente poderia qualificar assim, porque a gente teve uma pressão da torcida também forte no CT do Flamengo. A torcida esteve presente no Ninho do Urubu para cobrar os jogadores. Eu acho que a partir desse momento a gente tem uma virada de chave. Jogadores importantes voltam por elenco, como por exemplo o Arrascaeta estava fora, ainda por problemas físicos. E também o Cebolinha ainda estava se recuperando de uma lesão. O Flamengo volta com o time Eu acho que o Cebolinha completo. é muito importante para o Flamengo. Com certeza. Ele pela ponta esquerda, ele já mostrou que ele tem o potencial para ficar na titularidade. Ele readquiriu confiança depois que o Tite chegou no Flamengo. Eu acho que tem tudo para começar a dar certo. Sequência também, né? Isso. Ele começou a ter sequência com o Tite. Ele começou a mostrar mais resultados dentro de campo. Vou falando um pouquinho da partida contra o Bolívar, que você chegou a citar também o Corinthians, que o Flamengo venceu o Corinthians no Maracanã, mas ainda com um time com algumas peças ali importantes. Mas na partida contra o Bolívar, acho que o ponto principal de se destacar é que o Tite conseguiu encontrar o lugar para o Gerson jogar. Eu acho que esse seria o ponto principal, assim, a virada de chave também para fazer esse elenco do Flamengo funcionar. Foi colocar o Gerson pela direita no lugar do Luiz Araújo, que, é claro, um jogador extremamente esforçado. Ele sempre jogou com muita vontade no Flamengo, dá para perceber que ele sempre tentou dar o melhor dentro de campo, mas um esquema que o Tite estava utilizando, o Flamengo não estava ali se encaixando muito bem. Eu acho que dessa maneira, com o Gerson não jogando tão aberto, mas jogando próximo do Arrascaeta, tentando fazer inversões com o Cebolinha, eu acho que seria o mais importante, do Gerson ser aquele cara que levita no meio campo, que ele pode ter essa verticalidade. Eu acho que esse seria o principal ponto do Flamengo. Mas falando agora do jogo de ontem, no jogo contra o Bolívar pela Libertadores, logo no início o Gerson já faz o primeiro gol. Primeiro minuto de jogo, o Flamengo já começa com o pé direito, que é muito importante. A vitória para o Flamengo era extremamente importante
e fazer um saldo de gols. Por quê? Tô falando de saldo de gols, gente. Porque o Flamengo tem um bom saldo de gols, mas o Bolívar tinha um saldo de gols melhor ainda na competição. Então, quando o Flamengo vence o jogo por 4-0, caso o Bolívar perca o último jogo, que seria muito difícil, né? A altitude de 3.800 metros de La Paz, perder o jogo pro Palestino, que o Palestino também tem saldo de gol negativo. Mas com essa derrota, e se o Flamengo golear também ou vencer por um placar largo, o Milionários do Flamengo consegue passar em primeiro do grupo, que seria o mais importante agora. Essa classificação em primeiro faria com que o Flamengo resolvesse os jogos de volta nas oitavas de finais dentro de casa. E aí você tocou no ponto importante que é o Gerson. Voltou de lesão, voltou bem, conseguiu se adequar ao time do Flamengo. E muito se falava sobre o Gerson poder jogar ou não com o De La Cruz. Isso tem acontecido. O Tite conseguiu achar uma posição e que jogador é o De La Cruz? Extraordinário. O tempo inteiro presente, correndo para todo lado. Quando ele toca na bola, vai vir alguma coisa boa, algum passe interessante. A própria roubada de bola que ele fez, se eu não me engano, foi no terceiro gol do Flamengo. Sim. Roubou a bola ali, gol do Cebolinha. É muito interessante como o Tite conseguiu armar esse time. Tirou talvez o ponto de desconfiança, que era o Luiz Araújo na ponta direita, e conseguiu achar uma posição ali para o Gerson, e conseguiu dar sequência ao Flamengo e retomar a confiança que já teve no Campeonato Carioca nesse ano, né? Eu acho que isso é o principal. Ter a confiança da torcida, que ela é que dá o maior feedback pro Flamengo. O Flamengo é o que é por causa da sua torcida. Então, quando a gente vê uma postura do Tite, que teve nos últimos jogos, tipo, de infelicidade tática, a gente pode dizer assim, tomou algumas atitudes que não davam resultado dentro de campo, a gente viu agora o Tite pensando melhor e conseguindo ajeitar um pouco o time. E os jogadores também muito mais motivados, a gente vê o caso do Pedro também, voltando muito mais para marcar, disposição para ele não faltou no último jogo também, ele que marcou o gol e foi muito importante para a vitória. A gente falando também do De La Cruz, tendo aquela posição ali no meio de campo, ele sendo um cara muito vertical, extremamente importante nesses passes decisivos, né? Passes importantes na partida que quebram linhas. Eu acho que o Tite agora pode retornar e ser realmente essa virada de chave para o Flamengo realmente desandar, mas no lado positivo, né? E conseguir ter boas sequências de vitórias, principalmente no Campeonato Brasileiro. Que outra coisa também importante que a gente precisa falar é sobre a paralisação do Brasileiro por 2 rodadas. Porque é um cenário muito difícil para os clubes gaúchos, mas que também é para a população no Rio Grande do Sul. Então essa paralisação pode ser um ponto também importante para vários clubes no cenário, assim como também o Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma coisa que impacta diretamente o futebol e pode ajudar de várias maneiras os clubes nesse momento. É um ponto sensível essa paralisação, foi um pouco polêmico, iria parar ou não. A maioria dos clubes aprovou essa paralisação e por isso a CBF aderiu. Aqui no Rio só o Flamengo foi contra. E então eu acho que é importante para a população gaúcha, para receber a atenção devida. Não sei se tinha talvez o clima necessário para um jogo, mas também tem o outro lado, que foi o lado do Flamengo, com os jogos em andamento, poderia reverter verbas para ajudar o Rio Grande do Sul. Tem uns comerciantes locais aqui no Rio de Janeiro e todo o país que se sustentam por conta dos clubes que estão ali em todas as partidas. Então é um ponto sensível, mas que já está decretado. Os times não entram em campo nas próximas 2 rodadas. Por enquanto, a Copa do Brasil continua mantida, só foi parada o Brasileirão. Então, é o que a gente tem para as próximas semanas. Por enquanto, o que continua é a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas voltando para o Brasileirão, Lucas, eu queria falar sobre Fluminense. Deixa eu só fechar só um claro, ponto. Pode falar. Só fechar. Eu acho que o que faltou ainda para a CBF dar um direcionamento melhor com essa paralisação do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o ponto beleza, vamos paralisar por 2 rodadas. Mas como isso vai impactar positivamente o povo do Rio Grande do Sul, sabe? Eu acho que só paralisar que é o ponto principal. É o ponto principal. Eu acho que a CBF ela tem que reunir todo mundo e trazer medidas que realmente sejam positivas para a população do Rio Grande do Sul e também para os clubes, de forma de reintegrar eles nesse cenário de novo. Porque o estado como ficou o Beira-Rio e a Arena do Grêmio... Os próprios CTs dos clubes que foram os clubes estão parados e vão ser afetados diretamente. Mas a gente tem que pensar agora nas vidas. Como a CBF vai fazer para ajudar as pessoas? Óbvio que não é o papel principal da CBF isso, mas é o papel principal do futebol como essência. Tá ali ajudando as pessoas também
nesse caso, essa tragédia, né, horrível que tem acontecido no sul do país. E olhando para dentro de campo também, a CBF também não se pronunciou sobre atitudes que vão ser tomadas. O calendário vai ser estendido, como vai encaixar todos esses jogos. Até agora nada. Os clubes gaúchos já têm jogos atrasados por conta de toda essa tragédia. Vai adiar mais jogos. Não temos respostas ainda. A CBF não se posicionou, apenas decretou esses 2 semanas de paralisação. Mas voltando ao que falei sobre o Brasileirão, sobre o jogo que já teve. Fluminense, mais uma vez, saiu derrotado no fim de semana. Perdeu, que não foi no fim de semana, mas foi na segunda-feira. Jogo contra o São Paulo, perdeu de 2-1. Jogo marcado por falhas defensivas do Fluminense, talvez. E agora tem um jogo importantíssimo que vai manter o Fluminense na fase de classificação para a próxima fase das oitavas da Libertadores, mas pode garantir a primeira posição do grupo, né, Lucas? É isso aí. O Fluminense enfrenta o Cerro Porteño hoje, 7 horas da noite, no Maracanã. Eu acho que o principal hoje é o Fluminense vencer o jogo. Vencendo o jogo, já fica claro já o caminho já para as oitavas de finais. Eu acho que o ponto principal é não perder esse jogo também, é importante. A vitória é o que vale para o Fluminense, principalmente que vai jogar em casa. E a gente pensa que o Fluminense vai bem na Libertadores, mas vai muito mal no Campeonato Brasileiro. Tivemos também manifestações na frente do CT do Fluminense. Então esse é um ponto muito complicado que a diretoria vem passando agora, principalmente também o Fernando Diniz, muito questionado pelas invenções, pelas mudanças táticas extremas no time. E ele vem sendo uma figura bem criticada, principalmente a torcida que vem com pontos principais de reclamação em relação ao ano passado. Chegou até a ser pichado na rua do CT do Fluminense que a gente tem que esquecer 2023 e que agora é um novo ano e o Fluminense precisa realmente seguir no Campeonato Brasileiro de uma forma positiva, já que está na zona de rebaixamento. Isso que eu ia falar, tá na zona de rebaixamento, o Vasco saiu porque ganhou a última rodada e acabou botando o Fluminense nesse buraco, que é o Z4 do Campeonato Brasileiro. É óbvio que a gente não vê o Fluminense daqui pra frente continuando nessa posição, tem tudo para se acertar, mas é um alerta. Eu acho que fica o alerta, deixa um sinal vermelho ligado de que o Fluminense precisa se reencontrar. 2023 acabou, o Fluminense demorou mais para voltar depois por conta do Mundial, voltou atrasado, mas isso já passou. Isso já começou o Brasileirão, já passou o Campeonato Carioca, já estamos indo para as oitavas da Copa do Brasil, da Libertadores, perdão, da terceira fase da Copa do Brasil, e o Fluminense precisa olhar para frente, precisa acertar. Quando que a defesa vai ficar sólida? Até agora nada aconteceu. Se fala que o Thiago Silva fechou para meio do ano, mas é só para meio do ano, e até lá? O que vai acontecer com o Fluminense? Como vai ficar esse cenário, essa parte defensiva do Fluminense, né? Exatamente. O Fluminense só na frente, né? O jogo contra o São Paulo. Mas acabou sofrendo 3 gols, acabou sendo anulado, mas acabou sofrendo 3 gols. E teve problemas também, até com o próprio Fernando Diniz discutindo com o Luciano ali na beira do campo. Isso mostra os nervos da Flor da Pele que estão no Fluminense. O Fernando Diniz, ele tem esse perfil, né? Ele é um cara estressado no jogo, né? Ele é bem vibrante, mas eu acho que isso é uma característica dos técnicos do Brasil. Aqui se reclama muito e às vezes com razão, né? A gente tem uma arbitragem muito complicada no Brasil. Polêmico demais. É isso aí. Sempre tem polêmica. Sempre tem problemas. Mas eu acho que o cenário do Fluminense hoje é de cautela e atenção, porque tem um elenco maduro, um elenco que é cascudo, isso é um ponto positivo, mas eu acho que chega num momento do Campeonato Brasileiro que, se não resolver, não fechar casinha, não conseguir trazer resultados positivos, vai chegar no momento que possa haver lesões de alguns jogadores já experientes. Como e o Fluminense aconteceu com o André. Exatamente. Que para mim é o ponto principal do Fluminense, que simboliza todo esse caos que está vivendo o Fluminense dentro de campo. O André, para mim, é a personalidade fundamental do Fluminense no meio de campo. Às vezes o Diniz até recua um pouco ele por confiar tanto no André, e com a lesão dele ele acabou ficando de fora, e o Fluminense não tem jogadores à altura para substituir. E isso tem causado problemas defensivos no Fluminense, inclusive na saída de bola, que foi aonde o Fluminense pecou e acabou sofrendo os 2 gols nesse último jogo contra o São Paulo. E outro time que perdeu no fim de semana foi o Botafogo. Perdeu em casa para o Bahia, 2-1. Tá tudo bem, aparentemente, dentro do clube, nada muito fora dos conformes, porque o Botafogo tinha 5 vitórias seguidas, e o mais importante do Botafogo é hoje. Nessa quinta-feira, o Botafogo entra em campo contra o Universitário, lá no Peru. E precisa ganhar para continuar aí sonhando com a vaga na próxima fase, né? O Botafogo teve início de
de fase de grupos na Libertadores bem caótico, né? Tem se recuperado agora, mas é complicado. O Universitário é um time organizado, mas o Botafogo precisa vencer fora de casa se quer continuar na luta pela classificação. Eu acho que o resultado hoje é importante também em relação a saldo de gols. Aí por que a gente tem que frisar nessa tecla de saldo de gols? Porque é um dos primeiros quesitos eliminatórios. Então a gente não adianta o Botafogo chegar na última rodada, perder um jogo e aí acabar sendo eliminado por causa de saldo de gols. E até porque o Botafogo perdendo hoje sai da segunda colocação, Correto. vai para terceiro, porque o Universitário pode acabar passando o Botafogo. Não, pode não, vai acabar acontecendo caso perca o Botafogo. Mas eu acho que dentro de campo o time tem se acertado. O Botafogo tem cada vez mais opções. O Júnior Santos sempre muito bem pelo time. Luiz Henrique também tem conseguido demonstrar o seu valor. O Jefinho tem jogado um pouco abaixo, mas meio de campo, defesa tem sido um pouco mais sólida. O Botafogo tem tudo para ter um campeonato mais tranquilo. E eu acho que o Botafogo, pelo menos buscar um empate hoje, para não deixar o Universitário passar o Botafogo nessa classificação, eu acho que é o importante, é tirar pontos do Universitário. Eu acho que é um time, um grupo muito equilibrado, né? Eu acho que a maioria das pessoas falariam que a LDU iria passar em primeiro com um elenco organizado e a LDU está em último na competição. Então eu acho que é um grupo organizado. A gente tem também ali o Barranquilla, né, em primeiro lugar com 9 pontos e o Botafogo vem na sequência. Só que a gente ainda tem as chances até da LDU passar mesmo em último, caso ela vença, e com uma série de resultados a LDU ainda consegue se classificar na Libertadores. Mas é difícil. Eu acho que o Botafogo precisa agora, nesse momento, se organizar e principalmente entrar em campo hoje e fazer um ótimo jogo, que a torcida também, que deu o show nos jogos que teve no Engenhão. Sempre. Dando show sempre, fazendo mosaico. E a torcida do Botafogo também merece essa vitória hoje. O que não está organizado é São Januário. A bagunça completa dentro de campo, fora de campo, comissão técnica que não tem. A gente te convida também a assistir a entrevista que a gente fez com o advogado Igor Maffei Bellini. Foi bem esclarecedor, ele falou tudo sobre o que envolve a 777 e o Vasco, e essa liminar que o Vasco conseguiu na justiça para tirar os poderes da 777. Então a gente falou bastante sobre isso lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho menos, mas a gente ainda vai comentar. Tudo muito caótico. Muito caótico, muito difícil. É até difícil da gente opinar, porque o Vasco, agora é o sócio majoritário da SAF, tomou para si os poderes de tomada de decisão. E de organização também. Isso. A gente pode falar dessa maneira. Mas é tudo muito confuso, porque agora o Vasco tem que pagar os custos da SAF, que antes eram bancados pela 777. Mas será que o Vasco tem dinheiro para isso? Eu acho que esse ponto principal que afeta até o torcedor vascaíno, né? Porque a gente tem um processo de SAF recente no futebol brasileiro por si só. Falando em SAF de Vasco, ainda é um pouquinho mais recente. Mas é complicado você pensar que nesse cenário que o Vasco tem de recuperação e principalmente de dívidas, né? E também tem a questão da reestruturação de São Januário, de obras, como vai ficar todo esse cenário, entendeu? E com as polêmicas envolvendo a 777 nos Estados Unidos, respondendo a processos, e aí essa retomada do Vasco para ser majoritário na questão da SAF, traz um ponto de insegurança, que o torcedor do Vasco não quer mais sofrer com isso. Essa insegurança de não saber qual vai ser o futuro, de como vai ficar o Campeonato Brasileiro, e principalmente como vai ficar os próximos anos, porque conforme a gente até conversou com o advogado sobre isso, ele esclareceu essas dúvidas. Caso o Vasco recompre a parte da SAF da 777, volta também todas as dívidas. E todas as dívidas que foram criadas principalmente nesse período de SAF. Então, de qualquer forma, isso pode ser um resultado pior para o Vasco do que havia o cenário de antes. Porque além das dívidas de antes, dos 700 milhões, no caso, né, que a 777 comprou, ainda não foi feito todos os aportes, né, tem a divisão ao longo dos anos, mas eu acho que o principal é isso, o Vasco acabar se afundando mais. A gente não fala só de futebol, porque a gente fala também de instituição Vasco, por causa desse cenário agora que a SAF, em relação à 777, vem criando
na parte administrativa do clube. E ela não se pronunciou, né? Não. Como sempre, não se pronunciou. Como sempre não se pronuncia sobre nada. Ninguém fala dentro da 777 do Vasco SAF até então, comandado pela 777. Mas isso tudo reflete dentro de campo. E pra mim é o ponto mais sensível de todos. O Vasco vai acabar sendo impactado dentro de campo, até porque é o que se dizia. Tinha fechado com o técnico Álvaro Pacheco, que vinha de Portugal para fechar com o Vasco, mas ele não fechou com o Pedrinho. Ele fechou com o Lúcio Barbosa e com o Josh Wander. É outra coisa. Agora, o Vasco vai ter técnico? Não vai? Quem vai aceitar embarcar nisso? É muito complexo pensar em como as consequências disso podem gerar dentro do clube. Não sou defensor da 777, não acho que é uma SAF boa, tem muitos problemas, mas bem ou mal, o dinheiro estava lá. Foi mal gerido, culpa deles também, acredito nisso. Mas o dinheiro chegou. Deles. O dinheiro é deles. Infelizmente, a 777 comprou o Vasco. Eles compraram o Vasco. E isso é culpa também de quem vendeu para a 777, que não fez uma análise adequada. Mas o que eu quero falar é que impacta dentro do clube. O Vasco associativo não tinha dinheiro. Agora, como vai manter isso? É um presidente diferente, a gente confia muito no Pedrinho, sempre foi um excelente jogador, um excelente comentarista, mas como gestor, como vai ser? A gente ainda não sabe. Até por isso também, isso era algo que incomodava um pouco a figura do Pedrinho, principalmente de iniciativas, porque ele é o cara que às vezes não podia falar sobre determinados assuntos que competiam à SAF, e nem ele tinha informação sobre isso. Então ele tendo a figura de presidente ali na parte associativa, e você não poder prestar declarações sobre isso ao torcedor, isso é muito delicado e muito complicado. Isso incomodava muito, incomoda até hoje, né? O Pedrinho, não é à toa, com tudo que vem rolando nesses processos que a 777 vem respondendo nos Estados Unidos, isso incomoda muito o Vasco, principalmente o Pedrinho, que é o presidente da instituição. A gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar, mas agora voltando para o futebol, o que aconteceu, o Vasco venceu na última rodada contra o Vitória em São Januário, conseguiu sair da zona de rebaixamento, pelo menos isso, e agora iria pegar o Flamengo, mas não vai mais por conta dessa paralisação do Campeonato Brasileiro. Agora o Vasco volta a entrar em campo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, na próxima semana. Quem vai comandar o Vasco? Não se sabe. Ninguém sabe. É uma incerteza. E um campeonato que vale muito dinheiro, que é a Copa do Brasil, a gente sabe disso, que é importante para o caixa do clube, ainda mais nesse momento de incerteza total. A gente tem que acompanhar o que vai acontecer com o Vasco. Eu acho que é muito sensível. Próximos capítulos. É muito sensível. Eu acho que pode ter sérios problemas a longo prazo dentro do Campeonato Brasileiro. Concordo. Fechamos? Eu acho que é isso. A gente agradece mais uma vez a sua audiência. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Deixa sua opinião, o que pode acontecer com o Vasco, o que você acha que está acontecendo. Tá de que lado? Pedrinho, 777. O Mengão voltou a fazer o torcedor feliz. Daqui pra frente vai ter bons frutos. Botafogo não se sabe. Passa de fase, Fluminense passa de fase. Deixa sua opinião aqui nos comentários. É isso e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.